querem ouvir Deus falar? Quantos nessa noite, nessa madrugada, querem ser alcançados pelo poder da palavra do Senhor? É bem verdade que adorar, exaltar, glorificar é maravilhoso, mas o mais gostoso ainda é quando nós adoramos, quando nós exaltamos e quando a nossa adoração e o nosso louvor faz com que Deus venha falar conosco através da sua palavra. E é isso que nesse momento Deus Ele quer falar contigo, porque você adorou, porque você louvou, e o teu louvor e a tua adoração fez com que Deus se voltasse para você nessa madrugada, para que Ele pudesse falar com você. E eu tenho certeza que você será renovado, você será fortalecido, porque esta palavra irá vir de encontro ao seu coração. A palavra de hoje se encontra no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 2, verso de número 1 em diante. Ezequiel, capítulo de número 2, verso de número 1. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez para você. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos por essa palavra. Te rendemos graças, Deus, nesse momento, porque Tu és fiel em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessas madrugadas. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos nesse momento, Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e nós queremos nos submeter a ela, Deus. Queremos ouvir a Tua voz e queremos nos submeter à Tua palavra, porque sabemos que quando nós nos submetemos a ela, nós temos a direção, nós temos o conforto, nós temos o consolo, nós temos o alimento que a nossa alma e que o nosso espírito necessita. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, enquanto aqui nós ministramos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa alcançar vidas. É o que nós pedimos nessa madrugada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Programa Resgatando Almas. Aleluia, irmão Cristiano Damasceno, Deus abençoe sua vida. Queridos, essa mensagem, ela vai de encontro a você que tem sonhos, projetos, você que almeja no Senhor alguma coisa, algo que irá te proporcionar paz, alegria, felicidade. Eu quero falar sobre os sonhos de Ezequiel, os projetos que Ezequiel tinha. É bem verdade que quando nós almejamos no Senhor, quando nós queremos viver as promessas, quando nós queremos contemplar o agir e o mover de Deus, é bem verdade que precisamos primeiro sermos provados para ser aprovados.
quero começar falando para você que quando Deus, Ele prova alguém, Ele prova para poder te aprovar. Ele não prova para poder te matar, Ele não prova para poder te abater. Ele prova para aprovar. E depois de aprovado, querido, você vai receber a coroa da vida. Depois de aprovado, você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, se cumprir na sua família, se cumprir na sua casa. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Entender o que Deus quer falar nesta madrugada comigo e com você, é necessário navegarmos na história desse profeta, o profeta visionário, o profeta que um dia em sua vida teve que ser provado como ouro é provado no fogo. É bem verdade que quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel ele era de uma família sacerdotal. O seu avô era sacerdote, o seu pai era sacerdote. E Ezequiel, ele vindo de uma família sacerdotal, ele agora passa os seus 25 anos, os seus primeiros 25 anos de sua vida em Jerusalém, e ele estava se preparando para o trabalho sacerdotal do templo quando foi levado prisioneiro à Babilônia. Ezequiel, sendo de uma família sacerdotal, ele coloca em seu coração o desejo também de poder um dia servir ao Senhor, assim como seu avô, assim como seu pai. Mas aos 17 anos, Ezequiel, ainda um jovem, ele agora está contemplando Deus pesar a mão sobre o povo de Jerusalém. E agora o rei Nabucodonosor, ele está invadindo Jerusalém e levando escravo e levando cativo o seu povo. É nesta primeira invasão babilônica que Ezequiel contempla Deus pesar a mão em seu povo e ver Deus levar escravo e cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram seus nomes trocados. E ali Ezequiel, ao ver e ao contemplar Deus permitindo que Jerusalém fosse levado cativo pela Babilônia, Ezequiel, aos 17 anos de idade, ele tinha motivos para poder desistir do seu chamado. Ele tinha motivos para poder não querer mais servir a esse Deus que agora estava permitindo que o seu povo estivesse sendo levado escravo para a Babilônia. É nesse momento que Ezequiel, ele poderia escolher abrir mão do seu chamado sacerdotal. Ezequiel queria ser apenas sacerdote, servir ao Deus de seu avô, ao Deus de seu pai, mas era esse Deus que estava pesando a mão em seu povo. E Ezequiel tinha motivos para poder desistir e deixar de acreditar, e deixar de confiar, e deixar de querer servir a esse Deus. Eu vou baixar o nível para você entender nesta madrugada, querido. Tem momentos em nossas vidas que confiamos e acreditamos em Deus, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, que Deus vai nos entregar. E quando nós estamos esperando receber de Deus algo que vai nos proporcionar alegria e satisfação, nós vemos que Deus, ele tem a sua maneira de agir. E a sua maneira de agir nem sempre vai nos trazer a felicidade que tanto esperamos naquele momento.
Deus, ele antes de cumprir e agir, ele vai primeiro nos provar. E é nessa hora que quando Deus, ele age da sua maneira, que muitas das vezes não nos agrada, que muitas das vezes não queremos aceitar. É nessas horas que queremos desistir. É nessas horas que queremos abrir mão do nosso chamado. É nessas horas que queremos abrir mão do nosso ministério. É nessas horas que queremos abrir mão das promessas de Deus. Eu quero falar para você nesta madrugada que o que Deus tem prometido a você, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, que Ele haja da maneira que Ele quiser agir. Nós precisamos entender que é a vontade dEle que precisa se cumprir em nossas vidas. Tem momentos, querido, em nossas vidas que nós vamos sentir medo, que nós vamos nos abater, que nós vamos nos angustiar. Mas mesmo nos sentindo assim, devemos entender que jamais poderemos abrir mão daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando eu falo isso, o Espírito Santo de Deus me leva para aquela feita onde Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele vai ao monte do Getsêmani para orar. Ele vai ao monte do Getsêmani para poder conversar com o Abba. E agora é ali no monte do Getsêmani que Jesus, mesmo sabendo do seu chamado, que Jesus mesmo sabendo da sua missão, Jesus agora ele está chorando. Jesus agora ele está angustiado. Jesus agora ele está triste. A sua alma está profundamente abatida até a morte. É ali que Jesus ele está transpirando sangue, porque ele estava no Getsêmani. Getsêmani quer dizer prensa do óleo. Jesus era a oliveira verdadeira, que estava ali para ser prensado por amor de mim, por amor de você. E é nessa hora que Jesus, mesmo sabendo da sua missão, mesmo sabendo que precisaria ser forte, mesmo sabendo que tinha algo que ele precisava cumprir, Jesus agora chora. Jesus agora vai dizer: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível for, tira de mim esta hora de sofrimento. Em outras palavras, o Espírito Santo me leva para aquela cena. Eu acredito que naquele momento Jesus ele estava dizendo: Pai, eu não vou suportar. Pai, eu não vou aguentar. O texto vai dizer em Marcos 32 que Jesus chora. Jesus pede para que Deus tire aquela hora de sofrimento. O desespero de Jesus é tão grande, querido, naquele momento, que o texto vai dizer que ele volta e pega os seus discípulos dormindo, e ali ele exorta os seus discípulos a vigiarem, a estarem prontos. Jesus ele vai dizer que a carne, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele estava falando exatamente de si mesmo. Ele estava tomado pelo Espírito, mas ele estava agora passando e enfrentando uma luta entre a carne e o Espírito, porque ele estava com medo, porque ele estava pedindo para o Pai para que tirasse aquele fardo de cima dele. Ele não iria suportar, ele não iria aguentar. Ele agora volta novamente, e a Bíblia vai dizer que ele repetiu as mesmas palavras, ele orou da mesma forma. Ou seja, Jesus estava vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, e ele estava dizendo: Pai, eu não vou suportar, tira de mim esta hora de sofrimento.
Afasta de mim esse cálice. Mas foi naquela hora, querido, que Jesus entendeu que aquela tristeza, que aquela angústia era movido pela carne. E foi naquela hora que ele resolveu permitir que o Espírito que habitava nele pudesse prevalecer sobre a carne. E quando ele agora recorre ao Espírito, o Espírito lhe levanta, o Espírito lhe fortalece, o Espírito lhe coloca de pé. E agora Jesus vai dizer: Pai, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Aleluia. Programa Resgatando Almas. Eu vou baixar o nível para você entender, meu irmão. É porque tem momentos na nossa vida que deixamos a carne prevalecer, quando na verdade nós devemos recorrer ao Espírito, quando na verdade nós devemos deixar com que o Espírito prevaleça sobre a carne. Mas é nessa hora de angústia e de aflição que você não tem sabedoria. É nessa hora de medo, de dúvidas, que você deixa a carne prevalecer contra o Espírito. E é nessa hora que o desejo de desistir vem, que a vontade de parar vem. É nessa hora que dá vontade de abrir mão das promessas de Deus. É nessa hora que deixamos de acreditar em tudo aquilo que um dia foi profetizado sobre as nossas vidas. É nessa hora, querido, que dá vontade de jogar tudo para o alto e dizer: eu não quero mais uma vida em comunhão com Cristo. Eu quero voltar para o deserto. Eu quero voltar para o Egito. Deixa eu falar uma coisa para você nessa madrugada. Deus, Ele não te separou para que você pudesse voltar para o mundo. Deus, Ele não te separou para que você pudesse retroceder. Eu não sei se você está entendendo, mas nessa madrugada Deus está mandando eu falar para alguém que me escuta: ei, não é hora de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de jogar a toalha. Deus, Ele está falando nesta madrugada: filho, filha, fui eu que te escolhi, fui eu que te levantei, fui eu que te separei, sou eu que te capacito, sou eu que me responsabilizo. A ordem de Deus nessa madrugada, querido, é para você avançar. A ordem de Deus nessa madrugada é para você prosseguir adiante. E Deus está falando para alguém: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Permaneça firme, focando no alvo que é Jesus Cristo. Deixe para trás as coisas, deixe de lado as coisas que para trás ficaram, e continue avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Se você olhar para os lados, você vai perder o foco, você vai perder a direção. Pedro, quando ele deixou de focar em Jesus e olhou para os lados, ele viu os ventos fortes, ele viu as tempestades, e ali ele passou a sentir grande pavor. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não abra mão, não desista, mas permaneça firme, crendo nas promessas do Senhor, porque na hora certa, no momento certo, Deus, Ele vai se revelar para você. Deus, Ele nunca chega atrasado. Não tem esse negócio de dizer que Deus tarda, mas não falha, não. Deus, Ele nunca tarda, Deus, Ele nunca falha, Deus, Ele nunca chega atrasado, Ele só chega na hora certa, e a hora certa chegou na tua vida. O tempo do propósito de Deus se cumprir chegou. Eu vou baixar o nível para você entender. Em Eclesiastes 3:1, assim está escrito: há tempo para todo propósito debaixo do céu, e o tempo de Deus chegou na sua vida, querido. Aleluia,
Aleluia. Não abra mão daquilo que Deus Ele tem contigo. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus projetos. Ezequiel queria ser um sacerdote do Senhor, mas aos 17 anos Ezequiel vê o próprio Deus permitir o seu povo sendo levado escravo para a Babilônia. Ezequiel tinha tudo para dizer: eu não quero mais servir a esse Deus, eu não quero mais trabalhar no templo para esse Deus. Que Deus é esse que permite que os meus amigos, que o meu povo sejam levados como escravo? Mas não foi esse o desejo de Ezequiel. Ele não teve o desejo de parar, ele não teve o desejo de retroceder. E aos 17 anos Ezequiel continua com um desejo vivo no seu coração: eu não abro mão, eu quero continuar servindo ao Senhor, eu quero continuar me preparando para o Senhor. E os 25 anos de vida de Ezequiel são todos dedicados ao preparo do serviço sacerdotal. Mas agora, querido, aos 25 anos, Ezequiel ele não está mais vendo o povo sendo levado escravo, porque agora aos 25 anos novamente acontece a segunda invasão da Babilônia sobre Jerusalém. E agora Ezequiel ele não está mais apenas vendo o povo sendo levado escravo. Agora é Ezequiel que está sendo levado. Agora é Ezequiel que está sendo levado cativo, escravo para a Babilônia. E mais uma vez Ezequiel ele é confrontado, Ezequiel ele é provado, Ezequiel ele é testado. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando Satanás ele se revela no deserto para Jesus, quando Jesus ele é tentado por Satanás por 3 vezes, na última tentação Jesus ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. A Bíblia vai dizer que naquele momento Satanás se retira da presença de Jesus por uma questão de tempo. Eu vou baixar o nível para você entender. Para as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas, para vermos Deus cumprir o seu propósito na vida de quem nós amamos, nós seremos provados, não uma, não duas, não 3, mas por várias vezes. E o que eu quero dizer para você nesta madrugada, meu irmão, é que não me importa quantas vezes Deus vai me provar e vai te provar. O que nós devemos é ter a certeza, querido, que o propósito vai se cumprir. Se nós entendermos que a aprovação de Deus não vem para poder nos abater, se nós entendermos que a aprovação de Deus, ela vem para nos aprovar. E não importa quanto tempo Deus quer te provar, e não importa quantas vezes Ele vai te provar. O que importa é que cada vez que Deus te prova, é Ele te dando a oportunidade de ser aprovado e não reprovado. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Vai de encontro a essa mulher agora, vai de encontro a esse homem agora, que quis parar, que quis desistir. Vai de encontro a alguém que nesse momento me escuta, Espírito Santo, e que está abatido, e que está até mesmo já certo de abrir mão do seu chamado. Oh, aleluia. Ezequiel, ele tinha motivos para desistir do seu chamado sacerdotal, porque agora era ele a bola da vez. Agora era ele que estava sendo provado. Agora era ele que estava sendo levado cativo. E agora Ezequiel ele está lá na Babilônia. Ezequiel agora ele está lá no trabalho escravo.
Ezequiel está ali agora a serviço de um rei tirano, de um rei ímpio, de um rei que estava a maltratar o povo de Israel, o povo de Deus. E 5 anos mais tarde, aos 30 anos, Ezequiel recebe a sua chamada profética da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou baixar o nível para você entender, querido. Ezequiel, quando ele é levado para a Babilônia, 5 anos mais tarde, o Senhor agora estava cumprindo na vida de Ezequiel não apenas aquilo que ele esperou e se preparou durante 25 anos de sua vida. Durante 25 anos de sua vida, Ezequiel queria se tornar um sacerdote. Esse era o plano, esse era o projeto, esse era o sonho, esse era o desejo e a vontade de Ezequiel: ser um sacerdote do templo do Senhor. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus, o desejo de Deus era tornar Ezequiel não apenas um sacerdote, mas também um profeta. Eu vou baixar o nível para você entender, meu irmão. A Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não sei se você está entendendo, mas nessa madrugada Deus está dizendo: você às vezes pede, irmão, e não recebe porque você não pede direito. Às vezes você pede, querido, e você não recebe porque você pede pouco, você pede pequeno. E eu quero falar para você nesta madrugada que aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para te entregar, é muito maior do que aquilo que você espera e almeja. E você agora está abatido, e você agora está triste porque você não tem entendido o mistério de Deus na sua vida, meu irmão. Ezequiel queria ser sacerdote. Aos 25 anos ele se preparou, mas Deus disse: não, filho, vai esperar mais 5, e aos 30 eu vou te levantar dentro da Babilônia como um profeta. Eu vou baixar o nível para você entender, irmão. Ezequiel estava sendo levantado. O obreiro Regina está entendendo o mistério aqui. Ezequiel, ele foi levantado profeta dentro da Babilônia, e já existia um profeta chamado Daniel, que tinha o espírito de excelência sobre a sua vida. Daniel tinha influência, Daniel tinha moral, Daniel tinha respeito dentro da Babilônia, porque quando Ezequiel chega na Babilônia, Daniel já estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas agora Deus estava levantando Ezequiel profeta dentro da Babilônia, diante de outro profeta. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque tem alguém, irmão, que acha que só ele é o bambambam, que acha que só ele é o tal, e que você não é nada, e que você não é ninguém. Mas Deus nesta madrugada está te dizendo: te levanto nesta madrugada para cumprir com os meus propósitos na tua vida, que não são poucos, são muitos, tá certo? E nesta madrugada Deus está dizendo: você precisa levantar a sua cabeça, voltar a acreditar e crer que eu sou Deus capaz de mudar a tua história. Aleluia! É porque Ezequiel, ele esperava que Deus se revelasse para ele em qualquer outro lugar, menos na Babilônia. Eu vou baixar o nível para você entender. É porque você acha que Deus só está na sua vida se Ele estiver te abençoando. É porque você acha que Deus só está na sua vida se Ele estiver abrindo porta de emprego.
É porque você acha que Deus só se revela na sua vida se Ele te der um carro novo. É porque você acha que Deus, Ele só se revela na sua vida se Ele estiver abençoando o teu casamento. Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Deus, quando Ele tem propósito, quando Ele tem promessa, quando Ele tem algo grande para cumprir na tua vida, a quem muito é dado, muito é cobrado, irmão. E Deus, Ele vai se revelar para você na Babilônia. Deus, Ele vai se revelar para você no deserto, na fornalha de fogo, na cova dos leões, em alto mar com a tempestade furiosa, dentro do cárcere preso, que Deus vai se revelar para a sua vida. Aleluia! É porque o mal do crente, irmão, do dia de hoje, a geração de crente de hoje, só acha que Deus está na sua vida se Ele estiver fazendo, se Ele estiver abençoando. E aí você só glorifica e adora e serve se estiver tudo bem. Sabe por que Deus, Ele se revela para Ezequiel na Babilônia, mesmo sem Ezequiel esperar? Porque Ezequiel, ele continuou com a sua vontade, o seu desejo, o seu projeto e o seu sonho vivo em seu coração. Mesmo estando Ezequiel escravo, Ezequiel continuou com o desejo de servir ao Senhor. Ele não abriu mão do seu chamado sacerdotal. Ele acreditou naquilo que ele se preparou durante 25 anos para poder fazer. Mas por que Ezequiel ele continuou, pastor, com um desejo vivo, com a vontade de continuar servindo a Deus como sacerdote? Eu vou explicar para você agora por quê. Porque Ezequiel, ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ezequiel confiava no Deus a quem ele servia. Ezequiel continuou com um projeto, com um sonho, com um desejo vivo no seu coração e não abriu mão por nada. Porque Ezequiel, ele entendia que o estado dele era transitório e passageiro. Ezequiel, ele estava escravo, mas ele sabia que ele não era escravo. Ele era herdeiro. Herdeiro de uma terra que manava leite e mel. Ezequiel, ele tinha plena certeza: eu estou escravo, mas eu não sou escravo. Eu vou baixar o nível para você entender, querido. Deus, nessa madrugada, está dizendo para você: a sua situação, o seu estado, ele é transitório, ele é passageiro, ele não vai permanecer por muito tempo. Você pode até estar desempregado, mas você não vai continuar desempregado. Você pode até estar doente, mas você não vai continuar doente. Eu quero dizer para você nesta madrugada, não importa como você se encontra, o seu estado é transitório e passageiro, e quem precisa crer nisso é você. Quem precisa confiar e acreditar nisso é você. Você pode estar chorando hoje, mas você não vai chorar no amanhã. Sabe, querido, é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te colocar de pé, é ter a certeza que o teu estado, ele é transitório, ele é passageiro. Oh, aleluia! Resgatando almas. Você está entendendo isso, irmão? Quais os teus sonhos? Quais os teus projetos? Qual o teu desejo? Deus tem algo muito maior para fazer. Deus tem algo muito maior para cumprir. Seja este Ezequiel de hoje. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Deixa Deus te fortalecer nesta madrugada.
Independente das lutas, independente das dificuldades que você tem enfrentado, meu irmão, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos. Ainda que te levem cativo, ainda que te levem preso, ainda que te amarrem os pés, ainda que te amarrem as mãos, ainda que te açoitem, ainda que tentem calar a sua voz, mas você tem um Espírito, aleluia, você tem um Espírito que habita em você, que esse nada nem ninguém pode parar, nada nem ninguém pode impedir o Espírito de Deus que habita em você de adorar, de confiar, de acreditar nesse Deus. Oh, aleluia! Podem te perseguir, podem te amordaçar, podem te aprisionar, podem te açoitar, podem te caluniar, mas não vão calar, não vão parar o Espírito de Deus que habita em você. Anos escravo, e Ezequiel estava ali na Babilônia, mas foi no 5º ano, na beira do rio Quebar, que Ezequiel ouve uma voz que lhe dizia: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Você pode ouvir essa voz essa madrugada. Você pode ouvir essa voz falar contigo agora, nesse momento. Deixe os problemas, deixe as lutas, deixe as dificuldades de lado. Ouça a voz que está a falar contigo agora. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Só vai depender de você, irmão, agora. Porque agora Ezequiel vai dizer: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Eu quero ministrar na sua vida agora a vinda do Espírito Santo. Eu quero ministrar agora sobre a tua vida agora, aonde você estiver agora. Não importa a situação que você se encontra agora, eu quero ministrar sobre a sua vida agora a vinda do Espírito Santo de Deus. O Espírito que vai te colocar de pé, o Espírito que vai te fortalecer nesta madrugada, o Espírito que vai de encontro à tua vida, o Espírito que vai te levantar, em nome do Senhor Jesus. Eu decreto a falência do inferno contra a sua vida. Eu decreto nesta madrugada, debaixo da autoridade de um Deus a quem eu fielmente sirvo, em nome do Senhor Jesus, o espírito de frieza, o espírito que tem tentado te abater espiritualmente, que tem tentado te afastar, que tem tentado te tirar da presença, nesta madrugada ele toma em retirada, porque o Espírito Santo do Senhor, ele agora vai de encontro à tua vida, porque Deus nesta madrugada, ele te viu, ele te encontrou, e ele está dizendo: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Programa Resgatando Almas. Levante, filho, porque as promessas do Senhor vai se cumprir, os projetos de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Ezequiel queria ser sacerdote,
aos 30 anos, Deus começa uma chamada profética na vida de Ezequiel. E Ezequiel agora, ele não é apenas mais um sacerdote apenas. Ele também agora é profeta do Senhor. Aleluia! Ezequiel recebeu a sua chamada profética da parte de Deus. E a partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos, pelo menos. O ministério profético de Ezequiel durou 22 anos. E sabe quando foi que Deus levantou e começou a chamada profética de Ezequiel? Em um dos tempos mais importantes para o povo de Deus, em um dos tempos mais difíceis para o povo de Deus. Eu vou baixar o nível para você entender, meu irmão. Deus, ele vai te levantar no tempo de crise. Deus, ele está te levantando em um tempo difícil, porque ele quer te usar, porque ele quer te usar como canal de bênção. Ele quer te usar como ferramenta de saquear o inferno e povoar o céu. E o Espírito Santo do Senhor neste momento vai de encontro a você. E o Espírito Santo de Deus está agora aí tomando posse de você, se apoderando de você. E nessa madrugada o Senhor está dizendo: põe-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. Põe-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. Deus se refere a Ezequiel mais de 90 vezes como filho do homem. Esse título ressalta a humildade e a fragilidade do profeta, e servia para lembrar-lhe da sua dependência do poder do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Você não é dependente da carne, você é dependente do Espírito. Porque a carne vai te matar, a carne vai te abater, mas o Espírito, ele vai te fortalecer. Deus, ele fala filho do homem, porque ele está dizendo: você é limitado, você é dependente de mim, você é dependente do poder do Espírito Santo. Cadê você nessa madrugada que quer se reconciliar? Cadê você nessa madrugada que quer se colocar de pé? Cadê você nessa madrugada que vai tomar posse da sua chamada? 3614-0042. Eu quero liberar as linhas. Eu quero poder orar pela sua vida nessa madrugada, porque do jeito que está você não vai permanecer. Tem alguém que está me ouvindo nesta madrugada que está agora com as lágrimas correndo no rosto, irmão. Tem alguém que está nos ouvindo agora que foi alcançado por essa palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele agora tomou posse de você. 3614-0042.